Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem, aluno, aluna? Seja bem-vindo à nossa aula 3. Agora nós vamos trabalhar sobre a abordagem teórico-metodológica de pesquisa, compreender aí os tipos de pesquisa, como ele se desenvolve, a aplicação desse método científico. Vamos lá? Trata-se do caminho metodológico, né? E aí tem uma frase muito célebre, né, que a gente usa, não há ciência sem emprego de método científico. Então, não se pode afirmar, Lakatos e Marconi diz que não há ciência. Então, a ciência, ela é o método, né? A ciência, o método faz parte desse caminho para se chegar à ciência, à formulação da ciência, que é a síntese, a teoria e as leis. Tem aquele filme, quem lê o livro, né, sabe muito bem que quando a Alice nos Países das Maravilhas está lá perdida e chega com o gato está lá no meio do caminho com ela e ela fala: gato, diga-me, que caminho eu devo seguir? Aí o gato olha para ela e pergunta: mas qual caminho você quer tomar? Aí ela disse: eu não sei. E aí ele diz: quando não se sabe o caminho, qualquer caminho serve. Então essa frase, ela nos mostra que é preciso um caminho, um percurso, um método. E o pesquisador, ele deve ser conhecedor de todos os métodos de pesquisa, porque é o caminho que ele vai trilhar. Nós não somos como a Alice, que está lá perdida, né? Sem saber que caminho tomar. O método vai nos direcionar para isso, o método vai nos dizer que caminho seguir. Então, esse caminho é onde a gente vai trabalhar agora, conhecer esse caminho metodológico. Então, vamos só aquecer aí nossos botões. A ciência tem como objetivo fundamental chegar a uma veracidade do fato, ou seja, a busca incessante por tornar aquele fato verdadeiro. Nem que seja momentâneo, nem que seja por um curto período, mas ela é uma busca com uma ação intencional, sistemática e metódica. O conhecimento é produzido a partir de pesquisas, através de análises sistemáticas dos dados da realidade. Todos nós podemos fazer uma pesquisa, no sentido de que todos nós podemos buscar a verdade. Então, isso não é dádiva, né? Pesquisar não é dádiva dos cientistas que estão lá dentro de um laboratório pesquisando, com aquelas lupas, com os laboratórios buscando questões. Mas todos nós podemos sim ser cientistas e fazer indagações e fazer pesquisas, percorrer caminhos metodológicos e acharmos essa tão falada veracidade dos fatos. Mas a pesquisa científica, sobretudo, ela tem que ter um método rigoroso. Esse caminho rigoroso, a gente vai chamar método aqui de caminho, lembrando da Alice, é um caminho que a gente vai percorrer. Ele é rigoroso, ele é metódico e ele é sistemático. Então, vamos lá. A metodologia científica, ela está literalmente, né, relacionada ao estudo dos métodos empregados, né? Esses métodos empregados, eles são os métodos necessários, né, em cada área da pesquisa, seja ele, né, a área biológica, natural, da matemática, de qualquer área, né? E esses passos, eles são comuns, de repente a gente está na área das ciências humanas e vai fazer uma pesquisa aplicando um método da área das ciências exatas, um método quantitativo. A gente vai conseguir fazer essa análise. Então, esses métodos, eles são universais, porque eles são testados, né? E para eles serem testados, a gente vai estudar a veracidade do método. Será que é possível fazer a pesquisa utilizando esse método? É um método da área humana, mas a minha pesquisa é biológica. Será que eu consigo comprovar? E aí se faz o teste. Se há comprovação ou não,
é a partir do resultado dessa pesquisa que a gente vai poder dizer da veracidade ou não desse método e dessa pesquisa. Então, vamos lá. Com a metodologia científica, não só operamos a mudança nos nossos modos de pensar, sentir, agir e comunicar. Olha só quantos variáveis a gente pensa, muda nosso pensamento, nosso sentir, nosso agir e a nossa comunicação. Como também na escolha de caminhos para chegar a uma investigação científica rumo à elaboração da pesquisa científica. Não há dúvida de que a iniciação à pesquisa causa efeitos formativos, pois o aluno, qualquer que seja o campo em que está se graduando, pode sim complementar o seu processo de construção do conhecimento a que se pretende por toda a sua vida, por meio da pesquisa científica, sim. Então, a pesquisa, para ser e se fazer científica, passa por dimensões de preparação. Então, prestem atenção, a preparação, o planejamento, isso implica descrever através do quê? De um projeto de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa é a base da construção da metodologia científica. Trata-se de uma abordagem teórico-metodológica com todas as dimensões de preparação, estudo, desenvolvimento, e aí a gente tem aí o desenvolvimento e a apresentação dos resultados, né, da pesquisa acadêmico-científica. Então, fazer pesquisa é um planejamento, requer planejamento. É como a gente, tudo na vida vai se planejar para fazer. Né? Se eu quero fazer uma viagem, eu vou me planejar, eu vou me preparar, eu vou conhecer, eu vou fazer escolhas, eu vou fazer perguntas, eu vou ter dúvidas, até que eu consiga realizar. Se eu quero comprar uma casa, se eu quero comprar uma roupa, se eu quero comprar... Todas as ações que eu vou fazer na minha vida requerem planejamento. Assim também a pesquisa. Similarmente, a gente vai fazer com a pesquisa, porque exigem preparação, estudo, desenvolvimento e apresentação dos resultados. O método científico, segundo Marconi e Lakatos, que está também no roteiro 3 de vocês podem baixar, está na minha biblioteca, tem os livros, as indicações lá, que vocês podem estudar sobre o método científico. Então, o método científico ele é dividido nessas etapas de observação, né? Então, a gente vai observar o fato, isso de forma empiricamente. Lembra lá do método indutivo, de forma do fato, o fato, para até construir a lei geral. Então, a gente vai observar o fato decadente, o fato observado, e ali eu começo a construir meus questionamentos, começo a observar aquele fato de melhor por todos os ângulos, e aí eu formulo hipóteses, né? As minhas hipóteses são afirmações, são juízos, são empregos de juízo de valor que a gente vai colocar sobre aquele fato observado. Né? E aí as possíveis causas para eu explicar aquele problema. Por exemplo, e aí a gente vai usar outros exemplos aqui já já. Aí nós temos a segunda etapa, que é a experimentação, que se dá por meio onde o pesquisador realiza suas experiências para provar, para comprovar a veracidade da sua hipótese, né? E, por fim, a interpretação dos resultados, o momento em que o pesquisador interpreta os resultados de sua pesquisa. E, por fim, ele tem a conclusão. Então, a partir da interpretação dos resultados, ele tem a conclusão, quando ele se constrói a sua lei, a sua teoria. Então, nessa análise final, é quando vocês conseguem perceber que existe a formulação daquela lei, daquela teoria. Lembra quando diz, o cientista, o pesquisador foi participar de um congresso e foi comunicar sua pesquisa de 15 anos, ele trouxe essa formulação aqui sobre esse estudo, sobre essa lei. Então, dentro dessas etapas, o cientista, o pesquisador, ele consegue construir o seu método científico. A ciência e seus métodos, não há ciência, gente, sem, e aí é importante, não há ciência sem um método científico. Quem abriu a boca e falou alguma coisa que não comprovou, não é ciência.
Mas o inverso também pode não ser verdade, porque também a pessoa pode basear lá aquela sua fala a partir do conhecimento empírico, do conhecimento popular. Ah, tomar chá de boldo cura dor no fígado. Tem uma comprovação científica? Hoje tem, né? Mas antes, lá no tempo dos nossos avós, e que a gente aprendeu. Ah, deu um problema intestinal, toma um chá de boldo que resolve. O que acontece? Isso foi a partir de conhecimento empírico, passou de pai, de avô para pai. Mas hoje há estudos científicos que comprovam, né? Inclusive vendem, né, produtos homeopáticos que são tidos como científicos. Então, assim, ele pode ser uma verdade, é uma verdade, sim. Mas se há comprovação científica, aí a gente tem que verificar, estudar e onde é que está essa afirmação de que cura. Porque aí, de repente, a pessoa tomou e diz, mas eu não melhorei nada. Então, a gente acaba verificando que não necessariamente porque foi falado que não foi comprovado, também não pode ser verdade. Lembra lá que os 3 tipos de conhecimento, empírico, teológico e filosófico, eles são infalíveis. Então, eles são verdadeiros sempre. E aí eu digo que eu não melhorei, aí a avó diz assim, não, mas melhora sim, melhora, é verdadeiro, isso melhora. Ele é infalível, ok? Então, os objetivos das ciências, eles são principalmente, né, os objetivos do método científico. Produzir conhecimento aplicável para a previsão, explicação e controle de fenômenos. Permitir a fiel reprodução do sistema de conhecimento. Ser compartilhável e transmissível e ser verificável. Independente do método utilizado, nós sempre queremos provar nossas hipóteses e gerar modelos científicos. Então, essa é um dos principais objetivos dos modelos científicos, né? A gente sempre vai querer provar e comprovar que aquela hipótese levantada foi verdadeira. Mas se ela também não for verdadeira, não tem problema. Um exemplo que a gente tem na ciência é Thomas Edison, né, que criou a lâmpada. Então, ele fez, né, foram mais de 1000 testes para chegar à lâmpada, né? Então, ele construiu 1000 hipóteses, porque para cada aplicação de experimento era uma hipótese. Então, ele tem uma que é a construção da... mas deu errado, olha só, 1000 vezes não deu certo. Não, e aí ele também tem 999 formas de não fazer uma lâmpada, né? Então, assim, há uma hipótese que a princípio seria verdadeira, mas ele conseguiu chegar em um resultado quando ele construiu a lâmpada. Mas ele teve outras 999 vezes como não se fazer uma lâmpada. Percebem aí que essas hipóteses, elas são construídas, a aplicação do método, ela confirma ou ela derruba essa hipótese, né? Essa premissa, não premissa, mas essa hipótese que você constrói, né, no processo de investigação e de questionamento do seu problema. Então, o método científico, ele vai se dar nesse desenho aí mesmo, ó. É observação, aí você elabora perguntas, que aí com as perguntas você elabora o problema, onde você questiona, argumenta, depois você constrói hipóteses, nas suas hipóteses, aí você experimenta, vamos experimentar, você constrói suas análises dos resultados e você tem a sua conclusão. Nessa conclusão é que se a hipótese se confirma ou ela é derrubada. Se ela se confirma ou ela foi posta, né, em nova dúvida novamente porque ela não se comprovou. Ou então, se você, de repente, você constrói várias hipóteses e a sua hipótese ela não se confirma até você... E aí você lembra que aquele cientista que fica 20, 30 anos estudando no mesmo tema, você diz, nossa, mas que homem teimoso. Nossa. Aí você vai dizer, nossa, mas esse cara tentou 1000 vezes construir uma lâmpada, mas é muito teimoso. Aí até que ele chegou a comprovar a sua hipótese. Mas aí ele tem 999 negativas ou hipóteses de como não construir uma lâmpada. Então, ele construiu ciência de todos os jeitos, né? Se hoje um cientista, um físico, vai pegar para construir uma lâmpada, ele vai pegar lá as hipóteses de Thomas Edison e vai dizer, não, isso aqui não dá certo porque ele já aplicou esse método e não deu certo. Então, já é um dos formatos de como não construir uma lâmpada. Então, vamos lá. A pesquisa científica, ela parte da observação, análise, descrição, comparação e síntese. Ela é a partir de fatos reais, fatos concretos, fatos observáveis.
Ela é sistemática, metódica, verificável, ela é falível e ela é argumentativa. A classificação da pesquisa. A pesquisa científica ela tem suas classificações, que são elas quanto à sua natureza, quanto aos objetivos e quanto à abordagem do problema. Então, está tudo muito implícito dentro das suas perspectivas de classificação da pesquisa. Vamos conhecer quanto à sua natureza. Quanto à natureza da pesquisa, diz respeito à finalidade e à contribuição que ela trará para a ciência. E aí ela se dá de duas formas, uma de natureza básica e outra de natureza aplicada. A pesquisa de natureza básica, ela tem como finalidade gerar conhecimentos para a ciência, sem que tenha uma aplicação prática, que não tenha uma finalidade imediata. Já a ciência de natureza aplicada, ela já gera conhecimentos de aplicação prática, de ordem prática, dentro de problemas específicos onde envolvem verdades e interesses locais. Então, uma está no campo do conhecimento, enquanto a outra está no campo prático, de produto, de desenvolvimento de técnica. Então, a gente já entende que a pesquisa tecnológica ela está em que ordem? Em que natureza? Básica ou aplicada? Então, todo o desenvolvimento tecnológico ele está aliado, atrelado a uma pesquisa de natureza aplicada. Já as pesquisas também elas podem ser classificadas segundo seus objetivos e os procedimentos técnicos. As pesquisas quanto aos seus objetivos, elas podem ser de três formatos: exploratórias, descritivas e explicativas. Como o nome diz, né, muito bem claro, a gente vai conhecer cada uma. As pesquisas exploratórias, elas têm, né, como principal objetivo, o pesquisador ele deve ter mais familiaridade com o problema para deixá-lo bem mais explícito. Então, ele conhece já um pouco sobre aquele problema e ele quer explorar um pouco mais. É uma pesquisa bastante flexível, né, porque leva em consideração os diferentes aspectos relativos ao fato a ser estudado. Então, as variáveis que implicam essa pesquisa, a esse problema, a tornam bem variável. Então, na maioria dos casos, são pesquisas exploratórias. Os levantamentos bibliográficos, as pesquisas com entrevistas, né, com pessoas experientes no assunto, no problema a ser pesquisado, e com análise de exemplos, que estimule a compreensão. Um exemplo bem claro são pesquisas bibliográficas e estudo de caso. Já as pesquisas descritivas, ela visa descrever, né, as características de uma determinada população, um fenômeno. Como o nome já diz, ela vai descrever aquele fato. Segundo Antônio Carlos Gil, diz que é aquela que descreve um fenômeno ou um objeto de estudo, uma população, uma empresa, um governo, uma situação, um problema, e estabelece relações entre as suas variáveis, utilizando de técnicas padronizadas de coletas de dados como questionários e observação sistemática. Aí a gente usou um exemplo da vacina, vamos descrever qual é a característica das pessoas que não se vacinaram ou não querem vacinar. Aí a gente vai aplicar um questionário, vai fazer uma observação sistemática e a gente vai ter uma descrição de um perfil dessas pessoas. Como é que são essas pessoas? São pessoas que confiam na ciência? São pessoas que acreditam na ciência ou ficam mais acreditando no que diz as redes sociais? Então, nesse processo de aplicação metodológica dessa pesquisa descritiva, eu vou descrever o meu método, descrever a minha pesquisa a partir dessa análise do perfil das pessoas que não, e até porque são muitas, né, que ainda não se vacinaram. Então, vamos pensar aí que não confiam na vacina. Então, vamos pensar que há possibilidade de fazer uma pesquisa descritiva, fazendo levantamento do perfil dessas pessoas.
As pesquisas descritivas, ela tem, aí como eu dei o exemplo, estudar as características de um determinado grupo, estudar o nível de atendimento, estudar as condições desse grupo, os índices de estudos, de conhecimento dessas pessoas, levantar opiniões, atitudes e crenças, identificar a existência de relações entre A e B, entre C. Então, e aí tem tudo a ver com o exemplo que eu dei, né, sobre levantar o perfil, sobre uma pesquisa descritiva, porque o principal objetivo é descrever aquele grupo, seja ele qual for. Já nas pesquisas explicativas, elas buscam explicar os fatores, identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência daquele fenômeno. Então, nas pesquisas explicativas, eu sempre vou aprofundar um conhecimento sobre a realidade e explicar a razão, o porquê das coisas. Como o nome já diz, ela vai explicar. Para eu explicar, eu busco métodos específicos para eu aplicar essa pesquisa nesse formato. A pesquisa explicativa, ela exige um maior grau de complexidade, ela é bem complexa, porque para eu explicar um fenômeno, um fato, é preciso eu fazer toda uma análise, né, de um tempo, de um rigor metodológico, e geralmente elas são desenvolvidas em mestrados ou em teses de doutorados. Ainda com o Antônio Carlos Gil, ele diz que essas pesquisas explicativas, elas têm como preocupação central identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência daquele fenômeno. Então, aí é uma outra pesquisa. Na pesquisa explicativa, costumam ser utilizados instrumentos de coleta de dados padronizados, como questionários e observação sistemática. Então, essas três, né, procedimentos de pesquisa facilitam lá as etapas do meu método científico. Com isso, a gente encerra nossa aula sobre abordagem teórico-metodológica de pesquisa, fazendo com que vocês compreendam a necessidade de se ter um caminho, de se ter um método a ser percorrido quando se pensa em fazer ciência, quando se pensa no processo de aplicação da pesquisa científica. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.